Começar a gravar aqui, tá? E vamos lá, meus queridos. Bom, então, neoliberalismo e educação. Para entender, pessoal, o neoliberalismo, a gente primeiro vai entender o que é o liberalismo. Isso aí vocês já devem, né, talvez já saibam, mas não custa a gente relembrar. Pessoal, o liberalismo é uma tendência que vai crescer, uma ideia política econômica que vai crescer, principalmente a partir do século XVIII, XIX em diante, com os ideais iluministas, né? O ideais de liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de opinião. Vocês lembram o quê? Que o iluminismo ele usa a razão para criticar o poder centralizado na figura do rei. Então, o monarca, né, ele toma todas as decisões, principalmente com relação, né, à economia, com relação à maior parte, né, das coisas, né, que dizem respeito à vida dos cidadãos. Né? Então, o iluminismo ele vem trazer essa ideia, essa crítica ao absolutismo. E junto com ele, obviamente, também vem, então, a defesa da liberdade política e econômica. Então, o rei não vai, né, o Estado, o governo não vai interferir na economia. Aí o seu principal teórico foi o Adam Smith, um escocês aí que fala que não deveria ter intervenção alguma do Estado, né? Ou seja, uma visão negativa do Estado, ou seja, uma visão negativa do poder do rei, ou mesmo que não seja do rei, mas é uma visão negativa do Estado caso ele interfira na economia, né? Porque a economia, segundo o Adam Smith, teria aqui uma autorregulamentação, ou seja, a lei da oferta e da demanda, lei da oferta e da procura. Então, por exemplo, né, vocês vão ver mais para frente comigo o período do Getúlio Vargas, né, em que então o Brasil está dependendo muito da economia do café, tem muito café sendo produzido, o país não diversifica a sua economia, não se industrializa e fica dependente da economia do café. O que vai acontecer? Na hora que tem a crise de 29, né, a quebra da Bolsa de Valores, o que vai acontecer? Os países que compravam, né, como Inglaterra, como Estados Unidos principalmente, compravam muito café brasileiro, pessoal, param de comprar o café. O que vai acontecer? Vai sobrar café pra caramba, como tem muito café no mercado, pessoal, o preço vai o quê? Abaixar, né? Porque tem muita oferta, ou seja, tem muita oferta, mas tem pouca procura. O pessoal não está mais comprando café igual antes. Aí o Getúlio Vargas, para poder tentar regular, mas aqui é uma visão agora do Estado intervindo, né? Então, o Adam Smith, por exemplo, se ele vê isso, ele fala, meu Deus do céu, né? O que esse cara está fazendo? Mas o Getúlio Vargas, para tentar reerguer a economia do Brasil e tirar o Brasil da dependência da economia do café, ele compra as sacas de café excedentes, são mais de 17 milhões de sacas, queima tudo, né? E deixa, né? Proíbe os produtores de continuar produzindo na quantidade que eles produziam. Então, fala, galera, reduz aí um pouco a quantidade, certo? E aí a gente consegue segurar o preço, coloca pouco café no mercado para dar a impressão de que está sendo muito procurado. Só que, para o Adam Smith, isso aqui tem que acontecer naturalmente. O Estado, né, no caso, então, ali, o Getúlio Vargas não deveria intervir na economia, né? Só que o Brasil estava muito dependente economicamente e ele acabou intervindo. Então, só para a gente ter um exemplo aí, belezinha? Liberalismo político, pessoal, tá? Falamos aqui do econômico, agora iremos para o liberalismo político. Restrição do poder estatal, não intervém em direitos fundamentais como o direito à vida, a felicidade e a liberdade, né? Então, o Estado ele não pode infringir no seu direito a viver, ou seja, ele em tese ele não pode, né, tolera a sua vida, certo? Tolera o seu direito à vida, certo? O que ele tem que promover é justamente a segurança para que você tenha o direito à sua vida com o direito à vida você consegue buscar a felicidade e a liberdade. Essas são as bases teóricas básicas aí do John Locke, que é um filósofo iluminista, certo? Muito bem. Liberalismo social, gente. Defende os direitos e as liberdades civis dos cidadãos contra possíveis atos de opressão do Estado. O Estado deve proporcionar aos cidadãos oportunidades a nível econômico, de saúde, educação, etc. Ou seja, né, o Estado vai interferir necessariamente apenas em questões básicas. Professor, mas é liberalismo? Como assim? Ele não vai interferir, não, mas o Estado não vai interferir na economia, mas em questões que garantam direitos fundamentais, ele vai intervir, certo? Bom,
Karl Marx vai olhar, então, para a crítica, para essa visão do Estado liberalista e vai dizer o seguinte, ó, né? A divisão do trabalho, ou seja, essa livre concorrência, faz com que quem tenha os meios de produção coloque o preço que quiser, certo? Pague os salários que quiserem para os seus empregados. E isso vai prejudicar porque faz com que os empregados percam a noção do que eles produzem, ou seja, eles produzem X, mas recebem o equivalente a 1/3 de X. Então, estimula a concorrência, só que ao mesmo tempo vai alienar o trabalhador, certo? Vai alienar o empregado. Essa parte aqui é super tranquila, né, pessoal? Tem algo de novo para vocês aqui ou não? Tranquilos? Beleza? Tá, beleza então. Bem. De um lado, então, ficam os liberais e do lado os socialistas, né? Porque aqui, então, segundo Karl Marx, né, cria o socialismo científico, ele vai dizer, ó, não tem que haver bens de produção, então as empresas, né, as formas de produzir, elas não devem ser privadas, ou seja, elas não devem ser particulares, tem que ser todas do Estado. Então você faz o quê? Você horizontaliza tudo. O que é horizontalizar, professor? Deixar tudo horizontal, assim, ó, plano, né? Planifica, certo? A economia planifica absolutamente tudo, porque tudo pertence ao Estado. Belezinha? Muito bem. Pessoal, como eu falei, então, a queda da ideia do liberalismo vai acontecer por causa da quebra da Bolsa de Valores em Nova York na década de 1930, né? A chamada crise de 29 ou Grande Depressão, em que você tem uma superprodução, poucos consumidores, as pessoas endividadas, o Estado vai acabar tendo que interferir porque os bancos, até os bancos começam a falir, né? A bolsa quebra, certo? É o dinheiro que tinha lá, quem conseguiu resgatar, conseguiu, quem não conseguiu, né? Acabou perdendo. Então, assim, é uma quebra do mercado de ações, certo? Que faz com que o Estado volte a ter. O pessoal olha para aquela situação e fala, não adianta, né? Algo tem que ser feito. O Estado vai agora interferir em questões básicas e surge, então, aí, dos efeitos da crise, surge, então, o neoliberalismo, né? Surge aí na década de 70, em que ele aplica, pessoal, olha só, a aplicação dos princípios liberais numa realidade econômica, só que, pessoal, pautado o quê? Pela globalização e principalmente, pessoal, tá? Pelo capitalismo financeiro, porque eles viram que o que quebrou foi a bolsa de valores, foi o mercado financeiro, certo? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão criar uma teoria que consiga proteger o mercado financeiro, que consiga proteger, então, a bolsa de valores principalmente, né? A proteção, olha aqui, ó, o tio Patinhas, é a proteção à moeda, certo? Para que não haja quebra da moeda, tá? Como que eles vão fazer isso? Vamos lá, pessoal. Os primeiros governos que nós tivemos, né, neoliberais, tá? Foi com a Margaret Thatcher na Inglaterra e principalmente com o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Tá? O Brasil vai fazer parte dessa política econômica, pessoal, na década de 90, tá? Com o Collor e com o FHC. Então, o que vai acontecer? O neoliberalismo ele vai ter uma visão positiva, diferentemente do liberalismo, vai ter uma visão positiva do Estado, certo? Porque o Estado ele tem a função de proteger o capital, olha só. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai reduzir os impostos das empresas, certo? Vai estimular o quê? Diversos capitais entrarem e saírem no seu território, ou seja, protecionismo aqui não vai haver, né? O Brasil vai deixar entrar moeda estrangeira, entrar capital estrangeiro, né? Muito, principalmente com relação aqui à venda de empresas que eram estatais, como a Vale, como a Embratel, certo? Então, o capital financeiro entrando muito, né? O capital estrangeiro, certo? E aí o Estado vai ter a função de realmente mexer com questões básicas, então saúde, educação, mas, por exemplo, na educação, o colégio lá vai ser público, certo? Mas aí você vai dar um jeito de tentar colocar a iniciativa privada, o capital privado, mesmo dentro do colégio público. Como assim, professor? O transporte, o ônibus vai ser de uma empresa privada, a empresa que vai pintar o colégio vai ser de uma empresa privada, né? As cadeiras, as carteiras vão ser uma empresa privada que vão produzir, né? Então, por exemplo, a parte curricular é o governo que continua mexendo, né? É o governo, o MEC, certo? O Ministério da Educação. Mas a estrutura, né, principalmente em relação à infraestrutura, é o capital privado que vai entrar para você proteger e continuar estimulando a economia a girar, para continuar estimulando, né, que o capital circule, né, principalmente o estrangeiro. Como que você faz isso?
deixa ele entrar e diminui as barreiras alfandegárias, né? E diminui os impostos sobre essas empresas, tá? Então é a função ali do Estado só interferindo realmente no básico para que a economia gire independentemente dele. Pelo menos é esse o princípio neoliberal, tá bom? Vamos lá, pessoal. Política de privatização de empresas estatais, como eu falei para vocês ali, tivemos um exemplo, né? Com Collor, com FHC, certo? A livre circulação de capitais internacionais, como eu também falei para vocês, certo? Então, pessoal, a livre circulação, né? Você já tem que fazer um link mágico já automaticamente, a circulação, globalização, né? Capital, né? Em fluxo constante pelo globo, né? Capitais em fluxos constantes pelo globo, beleza? Entrada de multinacionais, estimular empresas virem para cá se estabelecerem no Brasil, certo? Por um lado, né, nós vamos ter a geração de empregos, claro que com as ofertas, né, que os donos quiserem fazer para os trabalhadores, né, então você consegue até criar empregos, só que ao mesmo tempo as empresas elas vão o quê? O lucro, né, a maior parte da riqueza que foi produzida no nosso país vai acabar ficando com os estrangeiros, não fica no país, correto? Como que ficaria, professor? Com imposto, mas aqui a ideia do neoliberalismo é o quê? Reduzir, certo? Reduzir o papel do Estado e o Estado, né, ao mesmo tempo, né, para de cobrar tantos impostos. Então você reduz os impostos das empresas, certo? As empresas estão o quê? Passam a lucrar mais, certo? É a proteção do capital, principalmente o capital privado. A base da economia deve ser formada por empresas privadas, a base, certo? O que é a base? A base é a base, né? Está no começo da pirâmide. Gente, quem que está com... Pessoal, dá um mute aí quem tá com o microfone ligado, fazendo um favor, que está fazendo um pouquinho de barulho. Vamos lá. Por que criticam? Vamos lá. O neoliberalismo é bastante criticado, pois muitos acreditam que a economia neoliberal só beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Então, por exemplo, pessoal, as empresas que mais vão, então, se beneficiar com essa política, né, da base ser compostas por empresas liberais, ou seja, da base da economia ser composta por empresas privadas, perdão, as empresas maiores, elas sempre vão ter, elas sempre terão, então, maiores privilégios e maiores lucros, maiores rendas, certo? Por quê? Porque você diminui os impostos dela e encarrega, né, de cumprir as funções da economia de base, certo? Então, o pequeno ou médio produtor ou a pequena e média empresa, ela não vai ter como competir com indústrias muito maiores que elas, certo? Porque a capacidade de produção é maior, beleza? Então, pense o seguinte, né, nesse sentido, a gente acaba causando uma dependência, então, de empresas muito grandes com relação à economia, certo? Ó, países pobres ou em processo de desenvolvimento sofrem com desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional. Porque, por exemplo, se você reduz, pessoal, o Estado, né, o papel do Estado, então pense o seguinte, o Estado aqui, ele não vai, então, interferir tanto, assim, por exemplo, né, em pesquisas. A ideia do neoliberalismo, pessoal, é diminuir o quê? Os custos, né, do Estado, certo? Os custos que o Estado teria vão ser passados para as empresas, certo? Ou seja, as empresas vão exercer os papéis, né, que antes o Estado poderia desenvolver. Então, por exemplo, a pesquisa científica, né, ela vai ficar ao encargo de grandes empresas. Só que essas grandes empresas, né, a, o capital, os benefícios, né, das pesquisas científicas, por exemplo, e tecnológicas, vão ficar com as grandes empresas estrangeiras. E o Estado vai parar de incentivar a pesquisa. Vai fazer com que o quê? Com que os países que já se tem pouco desenvolvimento tecnológico fiquem o quê? Cada vez mais dependentes com relação a esses países que têm grandes empresas que conseguem promover grandes pesquisas científicas, certo? Então acaba gerando uma dependência e, obviamente, as maiores empresas, as multinacionais, acabam, né, se beneficiando com essa relação. Belezinha? Tranks? Veja só. O mercado que dita as regras conduz à produção. Por exemplo, as empresas não produzem apenas pela necessidade, e sim após uma consulta ao mercado, verificando a análise custo-benefício
e atenta a possibilidades exteriores. O poder da publicidade é um grande aliado da política neoliberal. Então, eles veem o que é mais vantajoso, né, produzir, né? Não de acordo com as necessidades, mas o que o pessoal está querendo, o que o mercado está dizendo, certo? O que o mercado de ações está dizendo. Então, por exemplo, se eu sei, né, que a minha empresa está valendo muito no mercado, certo? Obviamente, então eu vou valorizar, vou deixar mais caro o meu produto, certo? Porque essa é a minha cotação. Eu não vou reduzir, né, os preços do meu produto, certo? Então essa é a ideia. Isso a gente faz com que o quê? Com que produtos fiquem cada vez mais distantes, né, do bolso do trabalhador, certo? Muito bem. Claro, pessoal, nesse sentido, se eles vão produzir de acordo com a necessidade, eles vão, claro, fazer um marketing em cima disso, certo? Então, vocês têm que pensar que o neoliberalismo ele é aliado da globalização, é um fruto, tá, do processo contínuo da globalização. E a globalização pressupõe o quê? Comunicação rápida, né? De mensagens, certo? De layouts, de banners, de propaganda, de posts, certo? É o tempo todo que o mercado colocando informação na sua cabeça para te estimular a comprar. Então, obviamente, a publicidade vai ser um grande aliado dos neoliberais, beleza? Da política neoliberal. Perdão. Trunks? Muito bem, temos um ótimo exemplo aqui. Basta observar produtores que destroem alimentos para que seu preço se mantenha alto no mercado. Citei o exemplo lá no comecinho, né? Com Getúlio Vargas, em que o governo tem que comprar sacas, queima um monte de saca de café para poder valorizar o produto, né? Enquanto isso, milhões de pessoas morrem de fome nos 5 continentes e o excedente de produção que poderia ser direcionado a estes povos é destruído para que seu valor de mercado não seja prejudicado, né? Se eu estou vendo, então, por exemplo, que o produto X lá, o sabão em pó, tá muito barato, opa, vou parar de produzir, eu vejo que estou com muita coisa em estoque, ao invés de eu doar ou fazer algo do tipo, não, eu vou dar um fim, vou realmente aniquilar, né, tudo, e vou reduzir a quantidade para dar a impressão de que ele é mais procurado e, obviamente, vou elevar o preço. Quando eu elevo o preço, quem vai lucrar com isso são mais as empresas, certo? O povo não vai conseguir, né? Algumas camadas sociais percebendo que não conseguem comprar, passam a ter que procurar algo mais barato, acabam não comprando, né? Porque o preço se elevou e aquele produto que foi queimado poderia ter sido usado, né? Ter sido passado para as pessoas que têm mais necessidade. Então, pensa o seguinte, é sempre o quê? Sempre é o dinheiro que vai estar aqui em primeiro lugar na política neoliberal. É sempre o capital, tá? O capital ele pode ser o capital, né? Vocês sabem, né, pessoal? O capital não está sem dinheiro, né? Ele está em valor de mercado, ele pode estar em bens passivos, bens ativos, né? Tudo pode ser capital, certo? Tudo bem. Pelas teorias neoliberais econômicas, sabe-se então, pessoal, que somente as grandes empresas sobrevivem no mercado. Além disso, ocorreu e ainda ocorre o aumento da questão social, ou seja, a elevação dos índices de desemprego e pobreza nas nações ricas, sem contar com a crise, faltou uma concordância aqui, sem países periféricos, graças à má distribuição de renda. Ou seja, então, pessoal, né, a política neoliberal ela vai reforçar a lógica do capital. Lembra que eu falei? Então, ela reduz ali os impostos, né? Deixa ao encargo das empresas privadas, da iniciativa privada, a maior parte, né? Das áreas de atuação que o Estado atuaria, né? E reduz os impostos, certo? Então, o que é visto para o Estado como o que seria um investimento é visto como um gasto. Por exemplo, educação, saúde, né? Algumas questões estruturais, por exemplo, são vistas então como gastos, então e não como investimentos. Então, opa, vamos passar para iniciativa privada estes gastos, certo? E o Estado automaticamente para de arrecadar também, né? Porque o Estado ele vai diminuir os impostos. Se ele diminui os impostos, ele arrecada menos, certo? Pontos, pessoal, positivos, tá? Mais favoráveis à economia. Vamos lá. Favoráveis para soluções de mercado, né? Este sistema é capaz de proporcionar um desenvolvimento econômico e social de um país, né? Ou seja, um desenvolvimento econômico e social, mas não diz que ele é pleno, que ele vai ser igualitário, né? Tem que prestar atenção nisso. Deixa a economia mais competitiva, isso é fato, proporciona o desenvolvimento tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços da inflação caírem.
Então a inflação ela acaba caindo, pessoal, porque acontece? Você tem o estímulo, né, de mais empresas concorrendo no mercado. E com isso, você vai ter, então, através da livre iniciativa, o Estado ele não vai interferir, você vai ter que estipular esse preço, você vai ter que estipular aquele outro para poder vender. Não, ele não vai interferir, né? A empresa vai ter liberdade de colocar os preços que ela quiser nos seus produtos, certo? Isso, né, de certa forma, é interessante para o consumidor, porque ele vai escolher, né, vai ter mais opções para escolher e, ao mesmo tempo, ele pode achar, achar produtos mais baratos, né? Só que a gente tem que ver os dois lados da moeda sempre, tá? Então, a livre concorrência é bom para o mercado, é bom para o consumidor, mas em outras questões, como a questão do emprego, como a questão, né, de você aumentar muito o preço de produtos, faz com que muitas pessoas não consigam comprá-lo também, beleza? Então, é uma faca de dois gumes, certo? Gente, neoliberalismo na América Latina, vamos lá. O ajuste neoliberal ocorreu por medidas tomadas por países com a finalidade de extinguir a dívida externa e para reintegrar o continente na economia mundial. Tais foram as medidas tomadas pelos governos do Brasil, Argentina e México após as ditaduras militares com a finalidade de se inserirem no mundo globalizado. Pessoal, como que o Brasil e esses países da América Latina se inseriam no mundo globalizado? Estou devendo tanto, por exemplo, para a Inglaterra. Não, vem aqui Inglaterra. Pode instalar empresas aqui no Brasil, pode colocar sedes aqui, sedes não, pode colocar filiais. Eu reduzo o preço para você vir aqui instalar, cobro pouco. A maior parte dos lucros fica com você não precisa pagar muito imposto e vai abatendo a dívida. O capital externo vem. O Brasil é um país muito grande, com muita gente, né, população elevada, então tem muito mercado consumidor, dá para vender bastante. A Inglaterra fala, opa, maravilha, fechou, tô indo para lá. Então essa política que vai acontecer principalmente, né, a partir dos anos 80 em diante, tá? Peraí, pessoal, que eu estou coçando aqui. Muito bem. Ao mesmo tempo, claro, né, a partir do momento então, que elas permitem que o Brasil e os outros países da América Latina permitam que o capital estrangeiro entre, eles passam, portanto, a estar num grupo, né, da economia globalizada, certo? Então, as negociações passam a ser feitas a nível mundial, né? O Brasil se insere, né, no grupo da galera que negocia internacionalmente, certo? Pessoal, o país que primeiro a adotar a política neoliberal foi o Chile, tá? Após a ditadura do Pinochet, né? Então, tinha a ditadura do Pinochet. A ideia neoliberal, criada lá nos Estados Unidos pelos Chicago Boys, é aplicada aqui, certo? Aqui no caso, que eu falo na América Latina, no Chile, né? Eles entram em crise, não sei se vocês viram no final do ano passado, né? O pessoal destruindo tudo quanto é coisa, quebrando tudo por lá, né? Tiveram até que transferir a final, né, da Libertadores lá pro Peru, porque a crise do neoliberalismo fez com que as pessoas fossem para a rua, né, protestar, porque você tinha uma alta em preços como o do transporte. Então você privatizou, por exemplo, ali, né? Eu lembro que o estopim foi esse. Então, o transporte que antes podia ser público, ele passa a ser privatizado, né? E aí as empresas, elas colocam, eu lembro que elas colocaram o preço lá em cima. Eu não acho que a principal companhia de transporte foi de metrô que conectava o Chile, aumentou muito o preço da passagem. E as pessoas precisam trabalhar elas precisam se transportar para poder irem trabalhar. E aí, com a passagem extremamente alta, não tinha como. E como existia, então, como eu falei para vocês, né? Se tem uma empresa que é maior, é uma multinacional, ela é maior, ela domina praticamente todo o mercado. Você cria oligopólios. O que é oligopólio, professor? Oligo, não é grupos, lembra da Grécia? Oligarquia, né? Governo de poucos, de grupos, ou seja, oligopólios, né? São grupos grandes que acabam mandando na economia. E foi o caso do Chile, quando então a empresa passa a elevar o preço das passagens, o trabalhador acaba não conseguindo comprar passagem e aí gera uma crise, que as pessoas não conseguem trabalhar, se elas não trabalham, elas não recebem, quem não recebe não compra, quem se não compra não tem como a empresa lucrar. E aí é um ciclo, né? E aí configurou a crise. Maravilha? Né? No Peru, há uma reforma agrária que é contido pelo general Bermudez, que termina submetendo o país ao FMI, né? Ou seja, agora o Peru vai ter que, né, ele vai passar a emprestar, olha só,
Olha a entrada do capital estrangeiro, né? O Fundo Monetário Internacional vai passar a emprestar, então, do fundo aí dinheiro para poder reestruturar a sua economia, principalmente durante o período da reforma agrária, né? Aqui pelo general Bermudez, né? Que foi contida pelo general Bermudez, certo? A situação em que os países subdesenvolvidos se encontram é difícil e dificilmente sairão da sua situação atual, pois sustentam a economia do mundo, pois sustentam a economia dos países do primeiro mundo. Então, como eu falei para vocês, pessoal, você cria uma base para que sustentem no poder mais o que? As grandes empresas, as grandes multinacionais, porque elas vão ter permissão, né? É como se fosse, como é que eu posso explicar? Eu vou aí na casa de vocês, tá? Eu coloco uma quitandinha não, uma barraquinha de suco, certo? E aí, como tá, suponham que tá muito calor, muito calor, galera tá tomando suco gelado pra caramba, um novo suco que eu lancei, eu fiz uma baita publicidade, coloquei nos outdoors, toda a cidade, no Instagram, post patrocinado, tudo, beleza. E começa a vender. Só que aí eu falo, ó, gente, eu vou pagar 10%, tá? Do que eu vender para vocês no dia, só 10% do que eu lucrei, beleza? Ou seja, 90% fica comigo. Aí você começa a perceber que eu estou enriquecendo muito, a galera tá indo comprar bastante suco, só que você que está cedendo lugar, você que tem que limpar tudo ali, atender o pessoal, fica com 10%. Isso vai te causando, né, um certo desconforto, um sentimento de injustiça. Pensa que eu sou os países desenvolvidos, eu sou o capital estrangeiro e vocês, o quintal de vocês que eu usei, são países subdesenvolvidos, como o Brasil, como, né, como o México, como o Peru. Então, são países subdesenvolvidos e que acabam, então, sendo um quintal dessas grandes empresas, certo? Né? Muito bem. Pessoal, temos 1 minuto. Ficou alguma dúvida? Senão eu vou tirar um print aqui de quem tá. Deixa eu ver. Bia, Danilo, Andrei. Tinha mais alguém, acho que o João tava aí, né? Pessoal, vocês estão aí? Alô? Tudo certo? Então, ok. Maravilha. Gente, finalizamos. O prazo para entrega até hoje, tá? No final do dia. Mandem no link lá certinho para mim no Google Forms, ok? Tá Que eu esperando passo os para outros vocês. acabar a parte deles. Ok. Fechou. Gente, se cuidem, meus queridos. E até sexta a gente volta a conversar, tá bom? Tá bom. Boa semana para vocês aí. Falou. Até mais. Falou.